Beleza, vamos lá. Esse aí agora é uma textura de um metal mais polido, né? Só para mostrar um pouco de diferença que existe, né? Na verdade, vai existir aí vários tipos de texturas, né? Essa são só alguns exemplos, né, de texturas que existem. Vocês podem fazer aí muito mais texturas diferentes. Eu mandei para vocês também outras imagens, né? Vocês podem reproduzir essas outras imagens que eu mandei também, né? Não só essas que a gente está fazendo agora no vídeo, né? Façam as outras para vocês terem essa experiência. Essa textura aí desse metal mais polido, né? Foi fácil de fazer, fluiu bem o desenho, né? Foi bem tranquilo de fazer. De novo aí, ó, o começo dele, né? Passando ali o 2B, né? Toda a extremidade do desenho, né? Não passo muito certinho, né? Deixo alguns espaços em branco, sem passar o lápis mesmo. Depois eu venho, nem cheguei a utilizar o esfuminho, fui direto no papel, já passei o papel aí. Agora sim com o papel, ajeitando, deixando tudo certinho, bonitinho, né? Nessa textura aí desse metal, você vai trabalhar muito mais com esfuminho. Eu não cheguei a usar o pincel para fazer, mas vocês podem utilizar o pincel também, né? Usar o esfuminho, o pincel. Eu mostrei como que se usa o pincel na hora de desenhar ali no primeiro vídeo da primeira parte da textura da madeira, ali embaixo. A ideia de você fazer com o pincel é a mesma que o esfuminho, a mesma que utilizar o papel que eu acabei de usar agora, né? Reforcei um pouco das linhas ali de dentro do desenho, ali no meio do desenho, né? Então, uma linha vertical e uma linha horizontal ali, né? Tipo de uma chapa de metal. Tô passando aí o 2B. Essa textura aí desse metal não é tão escura, né? Então eu utilizei muito ali o 2B para fazer muita coisa com o 2B e o 4B para escurecer um pouquinho algumas áreas, por ele não ser tão escuro. Usei também bastante a borracha, a caneta borracha, né, que vocês podem utilizar para fazer esses reflexos de luzes que tem aí na imagem aí desse metal, né? Quando vocês forem fazer com a caneta, né, eu acho que quando chegar na hora na hora do vídeo, chegar na parte da caneta, acho que ele vai estar acelerado já. Então, vocês vão fazer o seguinte, aí eu tô passando aquelas camadas de tons, né, degradês agora, né, sempre aos poucos, escurecendo aos poucos. As linhas do volume também são linhas retas, aí vocês podem ver que eu já estou seguindo a linha do volume, né, desse metal, que são linhas retas também, como foi o da madeira, do outro metal, né, são volumes mais retos. E quando você for utilizar a caneta, né, eu utilizo a caneta, eu acho que eu cheguei a mostrar também quando a gente falou sobre os materiais. A caneta borracha, eu corto um pedacinho da lateral, da ponta da caneta, né, como se eu deixasse uma meia ponta, né, a metade do finalzinho ali da ponta da caneta eu corto, que ajuda bastante a ter, né, essa ponta um pouco parecida com a ponta de um lápis, né? A ponta da caneta borracha, que ajuda mais. E quando vocês forem fazer esses reflexos aí que existe nesse metal,
façam um movimento de pêndulo com a sua mão, né? É como se fosse você estivesse fazendo a letra U, né? Você vem de cima, né? Você encostar no papel, vai descendo com a caneta com a sua mão, passa ela no papel e depois sobe, como se fosse fazendo a letra U em cima do papel, como se fosse um pêndulo em cima do papel. E você só encosta a caneta na curvinha de baixo, né? Você começa a descer, passa a caneta fazendo uma curvinha, né, no papel e depois sobe, fazendo um movimento de pêndulo. Se não ficou muito claro aí como que você faz esse movimento aí, só procurar aí na internet que você consegue achar bem facinho aí o movimento de pêndulo, que ajuda bastante na hora de fazer esses reflexos aí com a borracha, né, com a caneta borracha, né. O restante ali é a mesma coisa. Estou passando aí agora o esfuminho número 1, né, que é um espaço pequeno também. Não fiz nenhum desenho grande, digamos assim, né? Todos os desenhos são pequenos, né? Se fosse grande, eu utilizaria aí o esfuminho maior e tal, né? Mas não tem necessidade, né? Esfuminho número 1 para fazer ele deixar esse degradê mais suave, né? Usando ali ainda o 2B, né? Para ir escurecendo aos poucos. Então eu passo lápis, né? Não tão escuro, né? Eu passo uma camadinha, uma leve camada de um tom claro já, fazendo degradês, volume, tudo, né? Depois eu passo o esfuminho, suavizo, faço outra camada, né? Naquele esqueminha de escala cromática, dos quadradinhos que a gente fez, dos tons, dos lápis que você usa, tudo. Tudo aquilo que a gente fez lá nos exercícios, você vai utilizar nos seus desenhos. E esse aí fluiu bem o desenho, foi bem tranquilo de fazer, né? Foi rápido, inclusive, de fazer esse aí, foi bem de boa. Eu utilizei também bastante nesse metal, né? Eu utilizei bastante a caneta branca. Poderia ter feito com o boleador também, mas como eu não passei o boleador antes, né? Eu tenho um boleador que ele não dá uma linha muito fininha, né? A linha dele fica meio grossa, então é mais fácil utilizar a caneta quando são essas linhas menores, mais pequenas. Eu utilizei a caneta também. Com a caneta branca, eu também fiz algumas vezes esse movimento de pêndulo. E esse movimento de pêndulo que você faz tanto com a caneta borracha para fazer os reflexos, com a caneta branca foi mais para fazer essas ranhuras, parece que o metal tá meio arranhado, né? Se você tiver boleador, você pode fazer com boleador. Eu fiz com a caneta, vocês vão ver daqui a pouco. E esse movimento de pêndulo que você faz com a sua mão, tenta fazer bem rápido. Não faz um movimento muito devagar, né? Faz um movimento bem rapidinho. Você pode fazer esse movimento um pouco mais curto para você ir controlando aos poucos. Não precisa fazer um movimento muito longo, né? Tem que ser um movimento de pêndulo, rápido e curto, né? Esse curto aí é mais para você ter o controle. Você pode fazer ele mais longo que não tem problema. Eu também utilizei a lapiseira para fazer alguns detalhezinhos, principalmente esses detalhezinhos aí desses parafusos que tem aí no metal. Acabei utilizando também por a lapiseira marcar demais, né? Eu tô com uma lapiseira com grafite HB, então ela acaba marcando muito, né? Ela não deixa muito suave.
Então em alguns momentos ali eu usei para fazer esses parafusos aí a lapiseira, né? E também acabei utilizando um lápis aí com a ponta fina, com a ponta apontada com o apontador, né? Usei o 4B mesmo para fazer, né? E para fazer esses parafusos eu ia lá, fazia uma bolinha, tentava suavizar. Aí eu já estou passando a, a caneta borracha, né? Vocês podem perceber o movimento que eu fiz com a mão, de pêndulo, esse movimento que parece a letra U que você vai fazendo assim no ar. Não dá para perceber muito a ponta da caneta, mas ela tá meio chanfrada, né? Tá com uma ponta cortada, né? Na diagonal. Vocês podem fazer isso aí também. E aí, eu passei então a caneta depois, né? Eu fiz ali todo o degradê por baixo, né? Tô até arrumando ali os cantinhos, né? Com o esfuminho, né? Mas eu fiz tudo o que eu precisava, né? De tonalidades, sempre primeiro, né? Eu passo degradê, esfuminho, os lápis, papel, faço tudo que tem que fazer primeiro, né? Agora eu passei a borracha, né? Como o, o tom desse metal não é tão escuro, né? Foi bem tranquilo de passar a borracha e a borracha conseguir apagar o que eu fiz ali de degradê por baixo, né? Aí eu tô passando a caneta, né? É uma caneta em gel bem comum que você encontra em qualquer papelaria, aí você consegue encontrar essa caneta. Pode ser qualquer caneta, podia ser o boleador, só que o boleador teria que ter passado antes, né? Antes de ter começado tudo, você tem que passar o boleador antes, com o papel ainda em branco. E com a caneta também, você faz um movimento ali, ó, não dá para ver muito bem, mas é um movimento de pêndulo, né? Você faz um movimento bem rapidinho, né? Nesse caso aí, você pode também deitar um pouco a caneta, que ajuda a deixar a linha um pouquinho mais fina, né? Essa caneta aí, ela não tem uma espessura, essa caneta ela tem uma espessura comum de uma caneta esferográfica, né? Então é um pouquinho mais grossa a linha. Então eu deito um pouquinho a caneta, isso faz com que a linha fique um pouquinho mais fina, né? Ó, nesse pedaço aí eu fiz, né? Quase que tudo já. Eu fiz tudo que tinha que fazer de tonalidade, efeito, degradê, volume, tudo primeiro. Passei a borracha para fazer esses reflexos. Agora tentando fazer ali os parafusos. Esses parafusos aí eu fui mudando o jeito de fazer eles, né? Primeiro aí eu fiz com a caneta, passando o lápis, daí eu fui vendo qual que era o melhor jeito de se fazer, né? Mas o melhor jeito que eu achei foi no final ali dessa parte de metal, dessa placa de metal aí, fazer com o lápis, um 4B já é suficiente, fazer uma bolinha com o 4B, passar o esfuminho, né? Mais ou menos do jeito que eu estou passando ali, né? Fazendo um movimento circulando o esfuminho assim, fazendo ele ficar redondinho. E depois passar a caneta ali, a caneta branca ali em algumas partes para dar reflexo de luz, né? Para mim, desse jeito foi o melhor jeito de se fazer esses parafusos aí, porque eles são bem pequenininhos, assim, tem alguns detalhezinhos. Fui tentando arrumar com a lapiseira, né? No final, achei o melhor jeito, né? Só que já estava no final. Mas vocês que forem começar aí, né? Se por acaso conseguirem fazer de um jeito diferente que fique bom, né? Também dá. Mas eu, né? No final, achei melhor fazer com um lápis, tipo um 4B, passava o esfuminho e depois passava um pouquinho a caneta, né? Um pouquinho diferente de como está aí agora. As outras partes, né,
elas vão se repetir bastante, né? Então eu vou dar uma acelerada aí e no final eu mostro aí o resultado final de como que ficou essa textura aí de metal, beleza? Até mais então. Então aí o desenho já está finalizado, toda a textura está pronta. O restante das outras partes ali do metal se repetiu bastante, da parte de fazer com a borracha, o movimento de pêndulo, de fazer com a caneta, né? Os parafusos, né? Tudo se repetiu ali, é bem parecido às outras partes. Muda alguma coisa de luz, sombra, degradê, né? Mas isso aí vocês observem, né? E vão reproduzindo. Foi bem rápido de se fazer essa textura aí desse metal. Foi bem tranquilo de fazer, não teve muita dificuldade assim de conseguir o resultado final. E o resultado final ficou muito bom, né? Ficou bem legal, ficou bem parecido mesmo. Os reflexos, as luzes, né? Essa parte mais arranhada do metal, os parafusos. Ali embaixo eu dei umas batidinhas com a caneta ali, parecia que essa placa de metal aí estava meio amassada, digamos, meio estranha assim. Essa parte eu só bati ali com a caneta ali para fazer esse resultado. E agora no próximo vídeo ali a gente vai finalizar com a textura de vidro, né? E aí tá pronto. Esse aí foi bem tranquilo, bem fácil, né? Aí ó, né, as três já prontas, né? E vamos fazer agora o de vidro.